Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para você adventista, feliz sábado para você visitante. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas desde já a gente quer te agradecer por estar aqui, tá bom? Hoje, como sempre, a gente vai falar sobre a lição da Escola Sabatina. E nesse sábado maravilhoso a gente está falando sobre a lição de número 9. Uma cidade chamada confusão. Bom, vamos falar sobre esse assunto, né? Como sempre, a gente sempre faz uma oração antes de iniciarmos. Paulo? Oremos. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E a promessa do Senhor é que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, o Senhor estaria presente. Obrigado por essa certeza. Nós queremos ter iluminação do Teu Espírito Santo. Que Ele possa nos dar entendimento e também dar entendimento a quem estiver assistindo esse vídeo nesse momento. E que os mistérios da Tua Palavra possam ser desvendados diante dos nossos olhos nesse dia. Amém. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma cidade chamada confusão. Verso para memorizar, vem trazendo um texto aqui de frente, né? E esse texto ele diz assim, ó, Apocalipse 17, verso 14, tá? Ó, juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Bom, aqui nós temos uma cena de um sistema ou um grupo que vai guerrear com o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, né? O interessante é que a Bíblia ela nos dá uma bênção aqui nesse texto que fala que o Cordeiro vai vencer esse grupo que vai pelejar com ele, né? E não só o Cordeiro, mas aqueles que tiver com o Cordeiro também vai sair vitoriosos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, né, professor? Sobre quem é esses que vão guerrear com o Cordeiro de Deus. A lição ela vem destrinchando aqui pra gente, detalhando aqui pra gente, sobre essa mulher, né, que a gente vai falar aqui. O Apocalipse ele apresenta duas mulheres, né? Uma mulher está vestida de branco, com a lua debaixo dos pés, o sol, né, vestida de sol, e ela está com coroa na cabeça, né? E a outra mulher está vestida de vermelho, sentada no dragão, com 7 cabeças, 10 chifres, uma taça na mão, de vinho na mão. E tudo isso é simbólico, né? Tudo isso é uma simbologia. Então, para a gente entender quem é que vai lutar contra o Cordeiro, a gente precisa entender, desvendar esses símbolos aqui primeiro, né? Então, se a gente desvenda esses símbolos, a gente vai chegar à conclusão de quem é que vai lutar contra o Cordeiro, né? Então, a gente vai trabalhar nisso aí. Alessandra, já continua dizendo que o símbolo da caixa da mulher vestida de sol, na identidade de Cristo, encontra-se lá no Apocalipse 12. E se nós abrir lá no Apocalipse 12, nós vemos que a mulher que a Bíblia completa, ela diz, ela fala sobre a igreja, sobre a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Se nós procurarmos esse Apocalipse, quando se fala em mulher, ela fala noiva de Cristo. Se ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas, cada passo desse tem o seu significado, né? Ela é diferente da igreja do Apocalipse 17, que está ali a mulher montada em uma besta. Poxa, que negócio é esse? Uma besta vestida de escarlate, aquele vestidão vermelho, que é, como diz o goiano, vermelho é uma besta, né? Vermelho de amargado, né? E a taça cheia de sangue dos inocentes ali, ou seja, a imundícia, né? A corrupção, está tudo dentro daquela taça ali. A gente se vê aqui duas igrejas, uma diferente uma da outra, e do qual nós vivemos hoje um grande conflito. É interessante, Getúlio, que a gente vê duas mulheres guerreando, né? A gente está falando de uma guerra entre duas mulheres. Você do outro lado ele fala, mas duas mulheres guerreando, pois é, a Bíblia fala dessas duas mulheres guerreando aqui.
E a gente vai destrinçar isso agora, né? A lição de semana ele fala sobre dois sistemas, né? Dois sistemas opostos. Olha o quanto é oposto, veja aqui. Primeiro fala-se de uma mulher vestida de sol. Então, é uma mulher iluminada. Ela é vestida de sol, tem a luz debaixo dos pés, tem 12 estrelas na cabeça. Então, veja que é uma luz que transcende. Né? E isso ele está falando até em eternidade também, porque ela representa o próprio Jesus, que é a luz e que traz salvação. Agora vamos para o lado oposto. E ela também representa o povo de Deus, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não é? Agora vamos para o lado oposto. Uma mulher com uma taça na mão. Então, primeiro ponto, ela não está lúcida. Segundo ponto, veja, o álcool, né, a bebida, ela confunde. Isso é bem verdade que os grandes especialistas hoje, né, tem uma campanha muito forte para que aqueles que beberem não dirijam. Por quê? Porque quando ele está dirigindo bêbado, ele confunde. Então a sua visão ela é distorcida. Essa mulher que está com o cálice na mão, ela está embebedando as nações com o vinho da sua prostituição. Agora, esse vinho, ele simplesmente confunde. E a gente pode aqui ver quais são os dois pontos principais, né, desse vinho que confunde, que primeiro que aguarda no domingo, no lugar de sábado. Segundo, imortalidade da alma. Então, hoje o mundo está embebedado com essas duas doutrinas, que são duas doutrinas falsas, que contrapõem tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a criação de Deus, que traz o sábado como o sétimo dia, que é um dia de descanso. Então, veja só, esse vinho que embriaga, ele faz com que o povo fique meio atordoado. Então, a sua visão é distorcida. Então, eles caminham assim por um caminho, né, que a passos largos, levando para a perdição. Agora, você sabe o que é o mais importante de tudo isso aqui? É que a Bíblia diz o seguinte, que lá no meio desse povo estão alguns eleitos de Deus. Estão ali. É interessante aquilo. Às vezes eles não estão sendo embriagados com essa doutrina, às vezes não. Mas, e está lá dentro do sistema, às vezes não fazendo parte do sistema. Mas por causa da tradição, às vezes por causa da família, às vezes por causa de uma convicção, assim, às vezes meia não tão certa, porque quando você pega uma pessoa que é sincera, ela pode até defender aquilo que ela crê, mas às vezes ela concorda com você em algum ponto em que a Bíblia está falando que é verdade, e esse é o ponto em que o Espírito Santo começa a trabalhar para que a vida seja transformada. Entendeu? Então veja só, hoje é interessante a gente notar isso aqui, porque esse vinho que embriaga as nações, às vezes algumas pessoas que fazem parte do povo de Deus não se embriagam, mas tomam um gole. Às vezes concordam com alguma coisa, seja pequena que for, né? Mas isso pode trazer também consequências que sejam maiores. Então, esses dois sistemas religiosos é aquilo que a gente vai englobar no estudo. Então, você aí do outro lado, você separa sua caneta, seu caderninho para você anotar versículos aqui, tá? Que a gente vai falar aqui agora de assunto muito importante. Eu sei que talvez tem pessoas aí que vai falar, uai, mas eu nunca ouvi falar sobre essa mulher, eu nunca ouvi falar sobre esse vinho, eu nunca ouvi falar sobre esses assuntos que esses homens estão relatando aqui. Por isso é importante você anotar os textos e os versículos para você acompanhar e fazer um estudo daí. Entende? O que a gente vai falar aqui é muito sério, é muito sério. A gente vai falar sobre uma mulher do Apocalipse 17, a gente vai falar sobre a mulher do Apocalipse 12, entendeu? A gente vai falar sobre dragão, você vai saber quem é esse dragão. A gente vai falar sobre esse vinho, você vai saber que vinho é esse, que as pessoas se embriagam, tá? Então é isso aí. Então, meu irmão, para deixar claro, né? Talvez você esteja meio perdido aí, mulher no Apocalipse, mulher em profecia simboliza a igreja, tá certo?
Então, você tem essa... quando você vai para o Antigo Testamento, você vê Deus, quando queria falar com o seu povo, você vai se lembrar da história de um profeta chamado Oséias, né? Ele pede ele para ir no prostíbulo e pegar uma mulher, se casar com ela, e quando isso se escandaliza na sociedade, aí Deus vem e fala assim: vocês fizeram a mesma coisa comigo, né? Vocês me traíram. Então Deus considera o relacionamento do povo dele com ele como um casamento de marido e mulher, né? Um relacionamento, um matrimonial. Então mulher, na Bíblia, profeticamente falando, toda vez que cai mulher na boca do profeta e vai falar em linguagem profética, simboliza igreja. Então a gente está falando aqui de duas igrejas. A primeira igreja está no capítulo 12 e ela tem uma característica ali no verso 17, né? Que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que lá no Apocalipse, verso 17, verso 10, 18, verso 10, se eu não me engano. 19, obrigado. 19, verso 10, vai dizer que é o espírito de profecia. Então, é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um profeta no meio dela, né? Essa mulher seria perseguida por Satanás, que é o dragão. O dragão foi pelejar contra essa igreja, né? A outra mulher que a gente está falando, ela está no capítulo 17. E lá está dizendo que essa mulher está sentada em cima de um animal, né? Conforme já foi dito aqui, uma besta, né? Um animal assim meio que indefinido. E quando a gente vai para esse animal, quando a gente vai procurar na Bíblia saber quem é esse animal, a gente vê que Daniel viu um animal indefinido também. Vocês se lembram? Ele olhou o quarto animal e falou assim: esse animal, ele usa a expressão, eu esqueci. Terrível e espantoso. Ele não achou uma descrição, né? Ele falou: na natureza não tem nada parecido. Então é terrível e espantoso. E aqui o Apocalipse vem dando o nome de besta, né? Só para falar, é um animal qualquer, não sabe qual que é, né, exatamente, né? É meio estranho, porque uma besta é um animal meio... besta, ela vem de um cruzamento meio esquisito, sabe? É um negócio meio estranho lá na natureza e dá uma besta. Então, o Apocalipse está dizendo isso. Se mulher é igreja, então o Apocalipse 17 está falando de uma igreja que está apoiada em um poder, que é o mesmo quarto poder que Daniel viu lá na visão dele. Qual é o quarto poder que Daniel viu? Segundo a própria descrição do anjo, o primeiro poder é Babilônia, o segundo poder é o Império Medo-Persa, o terceiro poder é o Império Grego e o quarto poder é o Império Romano. Certo? Então o Império Romano estaria dando base, seria a base para essa mulher estar em cima. Então essa igreja estaria baseada, assentada em cima do Império Romano. E o Apocalipse, lá no capítulo 17, no versículo 8, ele vai ser bem claro em dizer que essa igreja, para não ficar dúvidas, né, essa mulher seria a cidade dos 7 montes. Quando a gente vai para a história, a gente deixa bem claro ali, né, que quem é a cidade dos 7 montes. Isso eu não preciso nem de Bíblia, né? Que a história, a geografia identifica que é Roma. Então Roma é a cidade dos 7 montes. Estamos falando da igreja, e assim, eu não queria que você se ofendesse se você faz parte da igreja católica apostólica romana. Eu não estou falando mal da sua igreja, nenhum de nós está falando mal de você, mal... Você está falando que é bíblico, né, irmão? Se a Bíblia deixou revelada, é porque ela tem uma mensagem para passar para você. Então, aqui está dizendo que essa mulher, que essa igreja seria a igreja católica apostólica romana, com todas as características aí dela. E está dizendo que essa igreja, ela se prostituiu. O que é prostituir na Bíblia? É abandonar o Senhor e se entregar a outras coisas, se entregar a outros deuses, se entregar a outras, né? E o que ela fez não foi suficiente. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas. O que ela fez? Ela se vestiu de vermelho, que é uma cor da sedução, né? Eu vendia pão caseiro na rua e eu colocava um fogo branco e colocava os pães em cima. Alguém passou e falou assim para mim: não, branco não, vermelho.
Porque o vermelho vai atrair os olhares para lá, né? Então o vermelho é o negócio que atrai os olhares, né? Que seduz, que chama. Então essa igreja, ela seduziu. Como é que a igreja católica seduziu? Com riquezas, né? Enquanto uma mulher está vestida de sol, o que é o sol? É a justiça de Cristo. Ela só confia em Cristo. Essa outra mulher está confiada nas riquezas, no ouro, na prata, na fama e tudo mais que o mundo pode proporcionar. É por isso que ela está vestida de púrpura, né? Exato, para enganar, para iludibriar. Então ela atraiu os olhares para ela e seduziu as pessoas, os reis da terra, está escrito. E também ela tem um vinho, conforme a Edmar falou aqui, na mão. O vinho é a doutrina. Essa igreja tem uma doutrina adulterada, que faz as pessoas se embriagarem, né? E que leva erro para as pessoas. Então, já foi dito que esse vinho simboliza uma falsa doutrina, e essa doutrina, os dois pontos principais, os dois pontos erráticos aí dessa doutrina está na imortalidade da alma. Satanás falou isso lá no Jardim do Éden, né? Deus falou assim, olha, se comer, vai morrer. Satanás falou, pode comer que não vai morrer. Não morrerás. Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Então essa mentira ela foi sendo pregada, né? E hoje as igrejas beberam disso. A alma hoje é imortal. A pessoa crê que a alma nunca vai morrer, que ou vai viver eternamente com Jesus na eternidade, ou vai viver eternamente sendo atormentado. Isso é uma doutrina errada, meu irmão. Isso não é bíblica. A outra doutrina que o Edmar já disse aqui é a doutrina do sábado. O sábado foi estabelecido no ato da criação, é sagrado. Né? Qual é a explicação científica? Nós já falamos aqui. Qual é a explicação científica de que nós temos que parar um dia na semana para descansar? Qual é a explicação? Não tem explicação. Só sabem que nós temos. Só dizem assim, ó, você tem que deixar seu funcionário trabalhar 6 dias e um dia tem que descansar. Todo mundo sabe disso. E as empresas são obrigadas a dar uma folga por semana. Não é verdade? As empresas que a cada 7 dias. A cada 7 dias ela tem que dar uma folga, não é isso? Quem que estabeleceu isso? Quem que fez isso? Verdade. É Deus. Só que Deus, ao mesmo tempo que ele estabeleceu isso, ele colocou o dia exato. Ele fala, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aliás, é o único dia que ganha nome na Bíblia, né? O resto é 1º, 2º, 3º, até o 6º dia. O 7º ganha nome de sábado. E se você está andando aí na doutrina de guardar o domingo, meu irmão, não é bíblica. Essa é uma doutrina adulterada que a igreja adulterou ao longo do tempo. Aí você fala, mas por que a igreja católica, né? Por que ela se corrompeu? Por o seguinte motivo. A lei de Deus é a melhor coisa que aconteceu com a humanidade, foi a lei de Deus. Ela corrompeu essa lei, entende? Enquanto Deus fala assim, olha, não terás para tu, é o primeiro mandamento, não terás para tu imagem de escultura. A igreja católica foi lá e começou a criar a imagem de escultura. Segundo mandamento. Não se curvará diante delas. A igreja católica ensina os fiéis e existem muitas pessoas que se curvam diante de imagens, acreditando que aquela imagem vai fazer algum tipo de cura a ela. Entende? 2 leis aí. Outra lei também é que a igreja católica faz de tudo para pisar o 4º mandamento de Deus, onde ele fala para trabalhar 6 dias e o 7º descansar. É um dia de comunhão com Deus. A igreja católica quer que seja o dia de domingo. Mas quem é a igreja católica? A igreja católica não criou o mundo, o universo, as pessoas. Quem criou foi Deus. Então quem estipula o dia é Deus. Se Deus diz que é sábado, não é domingo. E só vou pegar um gancho no que você está dizendo, para não perder a linha aí de raciocínio que você colocou, é muito interessante que aonde você, cristão, protestante, né, eu não estou falando para o católico, por que você não tem uma imagem de escultura dentro da tua casa? Onde está escrito isso na Bíblia, que não pode ter uma imagem de escultura dentro da tua casa? Só nos 10 mandamentos. E no mesmo lugar que está escrito não farás imagem de escultura e não se curvará diante dela, está escrito lembra-te do dia de sábado. Por que ignora um e deixa o outro? Não faz sentido. Você foi ensinado errado. Né? O pastor que te ensinou isso, ele bebeu da doutrina errada, do vinho que a igreja bebeu, né? E dá para as pessoas e ele passou para você. E Deus está te dando libertação hoje. Faz o seguinte, você quer conhecer esse assunto dos 10 mandamentos, o que foi quebrado, o que foi corrompido da lei de Deus, o que a igreja fez com os mandamentos de Deus? Vai lá em Êxodo 20, a partir do verso 1 começa a ler ali. Ó. Você vai
Começa a ler com paciência, ora a Deus primeiro, começa a ler e você vai entender tudo isso que a gente está falando aqui sobre a lei de Deus que foi corrompida. Sim. Interessante quando se fala da Babilônia moderna. A Babilônia moderna, né, que é que hoje existe, né, ela tem princípios dentro da Babilônia que era A Babilônia literal, né? literal. Primeiro ponto, Duas Babilônia mística, né? lá diz assim que eles vestiam de púrpura e escarlate. Púrpura. Púrpura significa o quê? Riqueza, posses. Interessante que dentro desse contexto, né, surge São Francisco de Assis. É verdade. São Francisco de Já vou Assis, pensar contra isso, né? ele era um clérigo, né? Ele era um clérigo porque ele era um padre dentro da Igreja Católica. Eles não concordam. Né? Ele vendo aquilo que acontecia na Igreja Católica, né? Eles vivendo em cima de ouros, vivendo em cima de riquezas, ele propôs então o quê? Voto de A pobreza. o voto de pobreza. Então, São E aí Francisco, ele dá origem aos franciscanos, não é né? verdade? Então, ele então vive uma vida totalmente contrária àquilo que ele, dentro do sistema que ele vivia. Então, São Francisco de Assis, ele viveu uma vida de pobre, né? Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha direito como padre, como um sacerdote, né? E isso, então, o Paulo falou, surge então aí os franciscanos, né? Que, se eu não me engano, deu origem aos monges. Sim. Porque os monges, Faz voto de pobreza. eles renunciam a tudo aquilo que é de superficial. Você pode dizer bem claro que é superficial. Então eles usam uma roupa bem simples, moram num lugar muito simples, a sua alimentação é muito simples, vivem uma vida simples, demonstrando o quê? Que há capacidade, que a pessoa pode viver desse jeito sem viver na pompa que esse sistema religioso É um carisma. O monastério de Irmã já existia antes de São Francisco. E as pessoas se dedicavam exclusivamente às coisas de Deus. Ele já ia para um lugar isolado e ficava dedicado. Mas São Francisco, ele consegue introduzir na doutrina da Igreja Católica o voto de pobreza para os monges, e os monges abraçam isso. Não é? Porque assim, é uma filosofia de vida totalmente diferente. Exato. Né? Porque você usufruir de algo, por exemplo, às vezes até em detrimento de alguém que não tem nada, às vezes, para comer em casa. Né? Então, e vive numa riqueza. E você só falou isso por quê? Para casar com o que a Bíblia está dizendo. Exato. Então a Bíblia está dizendo que a igreja está apoiada em cima das riquezas. Agora, é aquilo que eu queria dizer, por exemplo, Babilônia era rica, era cercada de ouro. Se você vê aí, Dario, ele tomava o seu vinho em taças de ouro. Tem até uma descrição interessante que daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso, né? Que Deus chamou a atenção dele por aquilo que ele estava fazendo, e uma mão misteriosa escreve ali na parede, né? É Belsazar. Belsazar. Então escreve lá na parede aquilo que ele diz, olha, sinceridade, demonstrando que aonde a pessoa está, o seu sistema que está mantendo, né? Algo que esse segundo sistema que a Bíblia diz, né? Que hoje é totalmente moderno, então está meio sutil aí, mas as pessoas têm... Outra coisa importante que a gente tem que explicar aqui, para você que está do outro lado aí, é que quando a gente fala de Babilônia, a gente não está falando somente de uma cidade que existiu lá na época do rei Nabucodonosor. A gente está falando sobre a Babilônia literal e também a Babilônia mística. Né? E aqui a gente vai aprender o que é essa Babilônia também. Exato. A Babilônia literal, ela começa lá depois do dilúvio. Exato. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que tem uma descendência, né, que eles foram para o monte Sinai, uma planície chamada Sinai, né, e eles conseguiram inventar tijolos de piche e começaram a construir essa torre, chamada Torre de Babel. Ali começa. Ali começa também. E aí, Babel significa confusão, né? Então, ali houve confusão. Eles queriam ser maiores do que Deus
Deus viu que isso ia arruinar o mundo por completo, a ponto de não ter condições de Jesus nascer no mundo aqui. É interessante, irmão Paulo, não tomando essa conversa aqui, é interessante a gente falar sobre esse ponto da Torre de Babel aqui, que eu quero te mostrar 3 pontos aqui, é fora do nosso estudo, mas eu quero aproveitar esse gancho para te mostrar. Né? Quando a gente fala de Babilônia aqui, Deus não gostou disso, dessa desobediência, entende? Então, o que foi que aconteceu? Deus desceu aqui e confundiu as línguas daquelas nações ali que estavam fazendo aquilo ali, daquele povo que estava fazendo aquilo ali? Não. Desceu Deus, desceu o Espírito Santo e Jesus Cristo. Se você observar o texto, fala, desçamos e confundamos a língua deles. Exato. Entende? Exato. Por aí você começa a tirar, aí começa a estudar quem é Deus, quem é Jesus e quem é E Jesus. embora o texto não diga quem que desceu, mas o texto está dizendo que desceu mais de uma pessoa. Não, ele chama, ele fala a mesma palavra. Desçamos e confundamos. Ele fala- Aí Jesus lá na frente vai trazer luz de quem é que são essas Isso. pessoas, né? Aham. O apóstolo Paulo vai sintetizar em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Deixar claro, né? A gente precisa entender que a Babilônia, literal, é uma cidade chamada Confusão. Essa Babilônia, ela vai ganhando poder, ela vai resistindo aos inimigos e ela vai se expandindo o seu território a ponto dela chegar a se tornar um império da Terra, né? Ela foi o primeiro império que ela conseguiu unificar o mundo em torno de si, né? Existiam outros impérios, o Império Assírio, o Império Sírio, né? Mas nenhum teve tanto alcance quanto a Babilônia. E essa É a maior. é a maior, é uma mais suntuosa. A Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma estátua com 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, né? De ouro puro, né? E mandou que se adorasse. Interessante, Paulo, quando se toca nesse assunto aí, dessa estátua, né, a gente fala dessas imagens, veja que essa Babilônia espiritual, ela impõe que haja o quê? Uma adoração a essas imagens. Sim. A Bíblia diz que esse sistema, ele se tornou um sistema global, né? Porque eles atingiram o sistema global e hoje ela atinge a Terra inteira. Quer dizer que esse sistema, né, sistema de Babilônia, ele ganhou proporções assim muito vastas, chegou longe. E a Bíblia fala isso por quê? Porque ela fala bem assim, ó, que lá na Babilônia, quando o Nabucodonosor manda erguer a estátua tem 6,60. O Apocalipse fala de 6, fala de 60, mas ele fala um número a mais, que é o 600, que o povo fala, né? 666, 666. Então isso quer dizer o seguinte, que esse poder místico, ele vai além do que foi a Babilônia literal, né? Ele não fica só no 6 e no 60, ele coloca os 600 também ali, né? Simbolizando que o alcance dele vai ser mais vasto. Exatamente. Vai ser mais vasto e ele vai mais longe ainda na audácia, né? Audaz, né? É um sujeito assim, é uma igreja assim que não mede as consequências. 6, trindade, 6. Ele trabalha com a falsa trindade, 3. Exatamente. Verdade. Realmente. E você sabe outro ponto importante? Existia a Babilônia, né? Que era a Babilônia tradicional, e agora existe a Babilônia moderna. Só que a Bíblia, ela trata a Babilônia moderna com um adjetivo diferente. Ela fala a grande Babilônia. A grande Babilônia. Interessante que essa grande Babilônia, diz aqui que ela tem um alcance internacional, influencia as pessoas ao redor do mundo com seus enganos. Satanás está enfurecido com a proclamação do Evangelho para cada nação, tribo, língua e povo. Exato. Aqui é uma contrafação. O Evangelho alcança tribo, língua e povo. A grande Babilônia, ela vai até os confins da terra. Essa grande Babilônia. É interessante, irmão Edmar, que a Babilônia literal, né, ela tinha uma base.
Tinha. Uma única Era base. grande também, viu? Sim. Ela tinha poder. Ela tinha uma base, mas ela tinha um poder espalhado. Mas a base era uma só. Exato. Entende? Quando a gente vem para a Babilônia mística, a gente vê que ela também tem uma base, que é a cidade que está sobre os 7 montes, certo? Mas a Bíblia diz que ela tem outros pilares. Ela fez aliança com eles. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, em Apocalipse 17, a partir do verso 5. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, sobre essa Babilônia. Na sua fronte achava-se escrito um nome, olha só, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes. Tá vendo? Então ela não é só uma base, ela tem várias filhas. Ela conseguiu ter filhas. Né? Você está entendendo o porquê que a Babilônia, eu vou te falar agora, o que a Babilônia quer dizer? A palavra Babilônia hoje, ela não fala de uma cidade, mas ela fala de um sistema, uma doutrina de engano que foi se estabelecida no mundo inteiro hoje. Então a gente pode dizer que tudo que é confusão doutrinária fora da Bíblia se chama Babilônia, certo? É interessante, Paulo, quando se fala isso aí, sobre essa que embriaga com esse vinho, a Bíblia diz assim que quando Deus criou o homem, ele fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Veja que uma das doutrinas dessa Babilônia, que é a Babilônia moderna, né, que embriaga as nações, qual é o primeiro, um dos seus vinhos? Imortalidade da alma. Então o homem tem alma, corpo e espírito. Interessante a gente notar que, veja, o Núcleo Mar falou que essa meretriz, ela é mãe das meretrizes. O que nós podemos, então, assim, fazer uma ligação aqui entre a mãe e a filha? Veja que filho de peixe vai ser, certo? Então, veja só. Embora os filhos não sejam iguais. Exato. Nós estamos falando, é bom que as pessoas que estão nos assistindo, porque nós estamos falando de um sistema, nós não estamos falando de pessoas. Então, meu querido, veja, se você está num sistema que fala sobre a imortalidade da alma, que nós temos corpo, alma e espírito, e quando você vai à luz da Bíblia, que é totalmente contrário a isso... A Bíblia também fala, só rapidinho, a Bíblia também fala que nós, não é que nós temos corpo, alma e espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Elas não são independentes uma da outra, né? A alma não é independente do corpo, que é independente do espírito, não, né? O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro, né? Nós somos. Dentro desse contexto, quando você fala de corpo, alma e espírito, então se a tua religião ela ensina assim, olha, se a pessoa morreu, foi para o céu, ou ela foi para o inferno, ou tem um segundo estágio aí, que é um purgatório. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, esse ensinamento, ele vem da meretriz que tem um vinho que embriaga as nações com essa confusão que a Bíblia é tão clara e simples. Simples, se o homem foi feito, Deus fez ali um boneco, soprou, vivente. Outro ponto importante, a Bíblia, ela conta a história do rico insensato. E o rico insensato, ele diz assim, olha, isso pode até te ajudar. Ele fala assim, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruir, fazer uns celeiros maior, e a minha alma vai regalar, vai comer e beber. E eu pergunto para você, uma alma quando morre, então ela come, bebe e descansa? Deixa eu te falar, Edmar, ele não tinha morrido, ele nem sabia que ia morrer, ele falou assim, come, bebe e regala-te a minha alma. Daí você já dá a entender que a compreensão judaica sobre alma é o ser todo. Vivente, é o ser vivente, você entendeu? Então veja só, então se o teu sistema religioso, ele tem um ensinamento assim, a Bíblia diz assim, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Então se você está ouvindo nesse momento, é porque Deus está pedindo para você sair desse sistema. Porque ele está totalmente contrário à vontade e àquilo que a Bíblia ensina. E outra, é um vinho que às vezes até não te embriaga, porque esse vinho ele embriaga, mas um golinho só de vinho ele não embriaga.
Às vezes você pode estar no sistema que você acredita na Bíblia, que você acredita que Jesus é o nosso Salvador, mas às vezes tem um golinho de alguma coisa que você bebe desse vinho de Babilônia que às vezes contradiz aquilo que a Bíblia E a mente vai ficando entorpecida, né? Verdade. Embora não embriague, mas a mente continua entorpecida. faz uma confusão. Exatamente. Já bebeu. Já bebeu, exatamente. Já foi, então pronto. Deixa eu pegar essa parte já tá. Então a gente precisa deixar essa diferença, né? Então a igreja, as duas mulheres aí, uma igreja segue os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, por causa disso ela é perseguida pelo dragão. A outra, ela é apoiada pelo dragão, apoiada pelo Estado, certo? E ela dá de beber na sua doutrina errada para as outras nações. Ela faz filhas, né? E o convite, é engraçado que no capítulo 17, você vê a mulher aí fazendo todas essas loucuras dela, né? No capítulo 18, você já vai ver um chamado de Deus ali, acho que no verso 4, se eu não estou enganado, um chamado, né? Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus flagelos. Outro ponto importante, quando se fala dessa Babilônia grande, lá fala sobre a apostasia apóstata, né? Então apostatou. Sim. Um dos pontos, né? Um dos pontos é o que? A união entre a igreja e o Estado. Exatamente. Foi bom você tocar nisso, por quê? Porque eu vejo muita gente, sinceramente, falando assim, olha, a Igreja Católica foi a primeira igreja, respeite ela. Sim, lógico. Respeitamos e nós viemos desse movimento. Exato. E louvado seja Deus, porque a igreja que os apóstolos fundaram, ela vigorou ao longo do tempo. Exatamente. Qual é o problema dessa igreja? E o Apocalipse nos deixa claro que ela iria apostatar. Né? Hoje o Apocalipse conta pra gente que ao longo do tempo essa igreja, que é a igreja certa, ela iria se apostatar. E ela se apostatou. Ela se vendeu para o Estado. Quando ela se vende, ela se prostituiu. Exatamente. Então quando ela se vende, o Apocalipse diz assim, olha, que Faz um cavalo amarelo. faz o cavalo amarelo, exatamente. E depois ainda pega a fase do cavalo preto, né? Que é a escuridão total. E o Apocalipse fala que é 1260 anos. Exatamente. É um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos que essa igreja iria mandar e desmandar. Quando a gente vai para a história, a gente vê que a igreja apostatou-se em 313 depois de Cristo. Certo? Só que isso não era oficial. A igreja ainda não mandava no Estado. A igreja só era a religião oficial do Estado. Quando é que a igreja passou a mandar no Estado? Quando a última tribo bárbara foi aniquilada pela igreja. Certo? Então Roma religiosa conseguiu derrotar a última tribo bárbara, chamada Ostrogodos. Quando os ostrogodos são aniquilados ali, e o povo, a tribo é um povo, né? Esse povo ali fica enfraquecido completamente, não tem condição de oferecer mais resistência, aí a igreja, ela deixa de ser a religião oficial para ser o poder do império. Roma agora não tem mais um imperador, Roma tem um bispo, um papa. Então misturou-se religião com o Estado, né? E ali ela começa a mandar e desmandar. Ela põe coroa na cabeça de rei e ela tira a coroa da cabeça de rei. Ela olha para a França e fala assim, olha, quem está governando aí? É fulano, eu não concordo, eu não coroei esse sujeito. Né? Se quiser vai ter que vir se humilhar perante mim, né? E ela começa a mandar e desmandar. Quanto tempo que essa igreja manda e desmanda? 1260 anos, exatamente como a Bíblia está falando. Ela começa a governar em 538 e termina em 1798. E a Bíblia diz que teria um fim nisso, né? E quem é que colocou fim nisso? A França. Né? A França. Você Napoleão que veio e prendeu o dito Papa mandou o general dele para prender, né? Prendeu e o sexto. Na Revolução Francesa, né? E ali sai da cabeça da besta ali. E ali o mundo, irmão, permaneceu morta e agora ela vai ressurgir novamente. Vai porque está profetizado. Profetizado, que a ferida mortal seria curada. Quando nós pegamos lá no princípio, lá sobre os reis, lá, que ela vai dar força a 10 reis, ou seja, 10 nações, que não tem nem nações ainda, não tem nem trono, ela vai dar poder para eles e eles vão entrar em guerra para combater as palavras do Evangelho. E se você notar, toda vez que a igreja une com o Estado,
E hoje, se você notar, nos dias em que nós estamos vivendo, eles estão querendo implantar isso aí. O último presidente não estava ainda ela ministerial, ela era autoridade, né? E foi coronado Você viu que o Trump tentou isso. Exatamente, era que eu ia tocar no assunto. Então ele tentou fazer isso quebrando lá uma lei do... Passou o nome dele agora. E ele tentou fazer isso que unindo a religião. Só que, como a gente conhece que a política dos Estados Unidos é uma das mais modernas que tem. Fez lá, vira referência. Nós somos o espelho dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é o berço da democracia, das democracias modernas. Né? Lá tem a liberdade de religião. Uma coisa que você deve estar se perguntando aí é falar, ué, peraí, eu escutei vocês falando sobre a meretriz, sobre a Babilônia Grande, né? Que é a confusão religiosa, a gente já explicou quem é, e quem é as meretrizes? Aí dói no coração, entendeu? Daquele que não quer aceitar. Porque essa Babilônia Grande, ela tem filhas, e quem é essas filhas? Olha só, a Babilônia Grande, a mãe, ela quebrou os mandamentos de Deus, ela começou a adorar outros deuses e começou a fazer imagem e escultura e se curvar diante delas, dessas imagens, entende? E quebrou o quarto mandamento de Deus, dizendo que agora o mandamento de Deus é o domingo. Veja, as filhas delas, eles não afirmam isso claramente como a mãe afirma, entendeu? Mas eles também deixam de guardar os mandamentos de Deus. Eles falam que esse mandamento de Deus ele foi abolido, que agora não precisa mais, porque os 10 mandamentos foi dado ao povo judeu, foi no Antigo Testamento, e que agora, por causa da graça, não precisa mais. Que a graça é de Jesus Cristo, não precisa mais. Então essas filhas, essas meretrizes, são todas essas igrejas, esse povo, que ensina mentira, ensina esse engano às pessoas. Entende? Você lembra o que Jesus falou? Isso está lá no Novo Testamento, não é no Velho Testamento? Mateus, verso 5. Capítulo 5, verso 17, onde Jesus fala que engana-se quem pensa que ele veio abolir a lei, os profetas, ele não veio abolir, ele veio cumprir. Só que ele continua, ele fala assim, aquele que aprender essas coisas erradas, dizendo que os 10 mandamentos foi abolido, a lei de Deus e ensinar as pessoas, será chamado mínimo no reino de Deus. E ele continua falando, mas aquele que ensinar essa verdade a outras pessoas, guardar esses mandamentos, eles serão chamados grandes no reino de Deus. E ele continua ali para frente. Entende? É interessante, viu, Gilmar, que nós já estamos partindo aqui já para o final, né? Nós temos 10 minutos, mas a lição, quando ela fala das duas mulheres, né? A vestida de sol e aquela que está sentada sobre uma mesa escarlate, ela disse que a mulher vestida de sol ia o quê? Vencer. A mulher que estava sentada sobre aquele monstro lá, com uma taça na mão, seria destruída. Mas você sabe o que é o mais importante disso aqui? Que ela mesma iria destruída. Vamos lá para a Babilônia antiga. Por exemplo, quando Belsazar ele estava dando ali um banquete, usando ali... Zombando de Deus, né? Usando ali aquelas taças que o seu pai, Nabucodonosor, havia usado lá no templo, né? E que ele já tinha dado testemunho de que era Deus verdadeiro. Não é? Quando ele pega aquilo ali que ele começa a zombar, a Bíblia conta a história assim que apareceu uma mão misteriosa na parede. É pai, avô, né? Avô, né? Avô. Nabucodonosor é avô, né? Exato. Dario, né? Dario que foi pai de Belsazar. Foi Nabonide. Exato. Então, veja só. Então, quando ele pega aquelas taças e ele zomba do nome de Deus, a Bíblia diz que naquele momento o que acontece? Interessante que, olha, quando você olha para a história, você vê que naquele momento a cidade estava sendo preparada para que ele pudesse ser o quê? Invadida. O rio Eufrates estava secando, havia cercado ali o curso do rio para que as tropas entrassem ali e tomassem aquela cidade. Veja que aqui, Apocalipse 17:16 fala um texto importante que diz assim, olha, os 10 chifres que vocês vissem, a besta, esses odiarão a meretriz. Olha aqui. São 10 vezes. Veja só. E farão
e despojada, lhe comerão as suas carnes. Veja, a Babilônia, o sistema religioso que é o apóstata, ele une com o Estado e o próprio Estado depois duas histórias na Bíblia interessantes. Veja que quando Amã ele se junta e ele pega e fala, ó, rei, o senhor é grande, então faz aí uma estátua, um negócio assim, porque isso vai engrandecer o seu nome. Quando os judeus, aliás, quando os 3 amigos, Daniel, seus irmãos, e eles não se curvam diante dessa estátua, o que ele diz? Olha, tem 3 aí que não faz, e eles... Não, então vamos fazer o seguinte, então vamos botar ele na cova dos leões, vamos matar esse camarada. Só que, na verdade, a cova dos leões serviu para quem? Para matar os próprios. Entenderam? E é engraçado que isso também se cumpre, Edmar, na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, quando o Papa Pio VI foi preso, se revoltou contra a igreja. Exato. A igreja não vai mandar mais na gente. E outra, a gente não quer saber só de igreja, como a gente não quer saber mais de Bíblia, de Deus, de nada. Eles queimaram as Bíblias, queimaram os livros, eles tiraram os 7 dias da semana, porque eles sabiam que isso só encontra base na Bíblia. Então eles tiraram, não, aqui não vai ter semana de 7 dias, vão ser 3 semanas de 10 dias. Né? Pegaram uma mulher prostituta e colocaram como deusa. Essa aqui vai ser a nossa deusa da razão, né? E começaram a adorar ela. Ou seja, o Estado engoliu a religião naquele momento ali, né? E isso vai acontecer novamente. A Bíblia diz, igual o irmão Getúlio falou, que essa foi uma ferida mortal. Isso está escrito no Apocalipse 13. Essa só foi uma ferida mortal, mas que ela ia se recuperar. E ela começou a se recuperar. Em 1798 a igreja perde poder, por completo, e é como se tivesse sido reduzida assim a quase nada. Né? Só que em 1929, Benito Mussolini devolve o poder para a igreja. Ele devolve o Estado do Vaticano, e de lá para cá, o que tem acontecido com a igreja? Cada dia, mas eu fico olhando, às vezes eu assisto o Jornal Nacional, e nenhuma outra igreja, nenhuma outra religião tem um quadro reservado, a não ser a Igreja Católica e o Papa, para cobrir o Papa, exclusivamente para cobrir o Papa. Ele é um chefe de Estado, né? Então, ele vem cada dia mais ganhando. Hoje a gente tem visto eles. Fizeram a eleição que eles, aqui nesse mundo, são representantes de Deus. Né? E que o Papa tem uma autoridade de ser adorado. Não, ele se intitula ser Deus na terra. Ele é o próprio Cristo aqui na terra. E fala que ele é o próprio Cristo. Então, se ele mandar mudar a Bíblia, está mandado. Se ele mandar... Tanto é que tem uma instituição, que tem uma inscrição para Vicaris Filii Dei. Esse é o Filho de Deus. Então, ele é instituído como... E aí fala assim, olha, o Papa é o Deus que está entre nós. Só que não foi Deus que instituiu. Exatamente. E eles adoram como se fosse um Deus, né? Você sabe qual é a grande verdade que existe aqui, e fechando a lição, diz assim, ó, por exemplo, a mulher vestida de sol, ela vai triunfar. Porque diz que os filhos do Cordeiro triunfaram. Enquanto essa instituição, ela própria se destruirá. Sim. Ela está unindo com o Estado, o próprio Estado vai virar contra ela. Sim. No momento aí da história isso vai acontecer. Sim. Ela vai deixar de existir, porque essa ferida ela vai acabar de matar esse sistema religioso, enquanto os filhos de Deus, os filhos do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a mulher vestida de sol, vai ter. Interessante, irmão Edmar, que não é só ela, é todas as pessoas que decidirem seguir ela, ou seguir essas meretrizes, ou seguir essas meretrizes. Então, se você está aí, você gostou desse estudo, você nunca ouviu falar desse assunto, mas quer aprender, deixa um comentário aí embaixo na descrição do vídeo. Deixa o seu WhatsApp se você preferir, tá bom? A gente tem o maior prazer de ensinar essas verdades bíblicas para você agora ficar sabendo. Você sabe por que as pessoas aí, alguns pastores, padres, não querem que você estude o livro do Apocalipse?
Você quer saber? Por causa disso. Ele não quer que vai você... ser livre, né? Vai ser livre. Ele não quer que você descubra a verdade. Ele quer que você fique preso na mão dele, entende? E só lembrando, irmão Cleman, uma das diferenças entre o que a gente está fazendo e eles, os líderes que ensinam as coisas erradas, é que os líderes querem tornar você dependente deles. Nenhum de nós quer tornar você dependente de nós. A gente quer tornar você dependente de Deus. Isso. Igual nós somos, porque isso faz diferença na nossa vida. Interessante quando a gente fala disso daqui, porque olha, qual que é a importância disso aqui, irmão? É o seguinte, nós não estamos falando de pessoas, Sim. nós não estamos falando de ser humano, a Bíblia está falando de um sistema. Sim. Existem dois sistemas religiosos, existe o sistema religioso que é o verdadeiro e existe o sistema religioso que é o falso. Agora, se eu fizer parte do sistema religioso falso, o sistema religioso falso será destruído e serão destruídos aqueles que estarão dentro. Por isso que a Bíblia diz assim, meu querido, saia dela, povo meu, saia dela. Então vai existir um momento certo que você sair Olha só. desse sistema, por quê? Porque a salvação também é alcançada. Olha só o que vai acontecer com quem faz parte desse sistema aqui, Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Ó. Quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, tá? A parte que lhe cabe será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai ser destruído. Então, se você não quer fazer parte desse grupo de pessoas aqui, você tem que sair fora desse sistema. Saia fora da pessoa que pisa na lei de Deus. Saia fora das pessoas que adoram imagem, que se curva diante de homem, diante de carro, diante de automóvel, de casa. Sai fora desse Diante de pastor, né? O pedido de Deus para você, ele quer te salvar, é saia dela, povo meu, saia desse sistema Babilônia, saia dele, entende? Venha para a Bíblia te ajuda a você sair desse sistema, ela te ajuda. Amém. Amém. Então é isso aí, né? Que você possa buscar a verdade. Como eu havia dito, eu repito para você, nós não queremos que você se torne dependente de nós e nem do nosso pastor e nada disso. Queremos que você se torne dependente de Deus, porque eu me tornei pessoalmente dependente de Deus. E isso fez uma diferença na minha vida. Isso tem preparado eu para morar eternamente com Deus. Isso tem me ajudado a vencer os meus defeitos de caráter, os meus pecados. Isso verdadeiramente está me ajudando. É por isso que a Bíblia é clara, Paulo, quando ela fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Liberta do sistema falso, liberta do pecado, liberta desse mundo, liberta da perdição eterna. Tudo que não presta, Então precisa conhecer a verdade. A partir do momento que você conhece a verdade e ela faz parte da vida, não tem como, porque quando a luz chega, as trevas vão embora. As trevas só permanecem quando não tem luz. A luz chegou, não tem como. Que a Bíblia diz que comunhão as trevas com a luz. Não tem como. Uma chegou, outra vai embora. Não, e ele fala, né? Quando a verdade chegar até você, essa verdade vai te guiar a toda a verdade. O Espírito da verdade nos guiará em toda a O verdade. Espírito dessa verdade vai te conduzir a toda a verdade. Entende? Mas só que ele só vai te conduzir se você chegar até ele. Entende? Você tem que chegar até Ele está batendo, né? Tá batendo, ele tá te Sobe a chamando. porta, sobe a porta. Agora mesmo, nesse momento, a gente abriu a Bíblia aqui e leu alguns versículos bíblicos para você, explicou algumas coisas bíblicas para você. É o Espírito Santo te chamando. Você ouviu? Ouviu? Então é o Espírito Santo que está te chamando. Então agora cabe você tomar a sua decisão, pegar a sua Bíblia e estudar. Se tem alguma dificuldade, deixa aí, ó, na descrição aí. Pô, me ajuda nisso aqui, eu quero entender. Me ajuda, né? Isso aí me ajuda. Estamos aqui. E Porque sempre alguém ora. ajudou nós. Alguém ajudou a gente. Espírito né? Santo. Exato. E a gente também está disposto a servi-los, né? É verdade. Então, vamos orar para a gente terminar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento de recapitalização da Tua Palavra. Neste momento, a gente estudou aqui sobre dois sistemas. Um sistema corrupto e um sistema vitorioso. Uma igreja próspera e uma igreja que será destruída. Verdade. Nós aprendemos isso aqui, Pai. Aprendemos também sobre a Babilônia. O que significa Babilônia? É um sistema de engano, de perseguição, de destruição. Também o Senhor nos deu luzes aqui para aprender o que é meretriz. Nós também aprendemos o que é meretriz, Senhor. E o que é a Babilônia grande. O Senhor nos deu luz através do Espírito Santo. E nós queremos te agradecer por isso.
Nós queremos sair daqui agora, Pai. Nós queremos colocar essas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, não sei o momento, mas queremos colocar ela nas tuas mãos e pedir, Paizinho, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito visite o lar de cada um deles. Amém. E que os guie na tua palavra, na tua verdade, fazendo deles servo puro, para que quando o Senhor surgir nas nuvens do céu, eles estejam preparados para te receber, Pai Senhor, e ir morar contigo durante 1000 anos no céu. Amém. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Então é isso aí, obrigado por Até a você próxima, né? Até a próxima. estar aí junto conosco, né? Até sábado que vem, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.